Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Estamos adentrando aí no universo dos filmes, no universo do terror. A gente já começou a falar um pouquinho sobre terror aqui no finalzinho de outubro, né, pra gente comemorar e consequentemente a gente vai encerrar outubro também, dando início a uma nova série aqui pra vocês, o Degustando, e uma série que vai beber extremamente, tá? Não sei se é beber, acho que ela mergulha na veia do terror. E para bater esse papo aqui semanalmente junto comigo, que é claro que tá ele aqui, meu fiel companheiro, Rodrigo Resenha. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, exploradores do multiverso. A gente falou, né, que todos nós iríamos flutuar a partir Exato. de hoje. Não sei se vocês pegaram a referência do Josimar aí no início do podcast, né, mas bebê, né? Bebê. Ah, Então, as coisas aqui não são sem querer, entendeu? Você não, acha que é, mas elas não são. eu conheço meu fiel É, companheiro aí de podcast. E eu acho que você já se tocou um pouquinho, descobriu. A gente vai começar a falar aqui hoje sobre It. Bem-vindos a Derry, a série aí que é um prequel, que vai estabelecer o universo não só de Pennywise, mas o universo de Stephen King, sendo exibida aí na HBO e consequentemente na HBO Max, com uma exceção, que é o episódio 2, que nessa semana ele sai no Halloween, então sexta-feira, dia 31, já sai lá na HBO, né, HBO Max, né, o nosso querido segundo episódio de It. Antes de a gente bater esse papo aqui, é claro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Primeiro, o nosso mestre aí, a Opa, sua você me rede. encontra lá no Resenha Pós-Créditos, @Resenha Pós-Créditos, falando de filmes, séries e cultura pop. Essa semana, conteúdos de terror que estão para sair ou já devem ter saído, né? Não, depende, né? Depende quando eu conseguir finalizar eles aqui. Mas semana de Halloween, então vai ter conteúdo de terror. E também, em breve, resenha de O Agente Secreto. Já assisti o filme, Ui, o filme aí. talvez mais esperado por nós brasileiros, já que vai nos representar no próximo Oscar, né? Então tá ali tá no páreo, né? Tá lá esperando ser indicado. E já assisti, então logo mais tá saindo resenha por lá. Exato, e nos sigam, @multiverso.dageek para você ter muito mais conteúdo, e siga também o Podiverso da Geek no seu agregador favorito, aí você pode escolher, inclusive saiu ontem o primeiro podcast nosso em vídeo, você pode ir lá no Spotify assistir, ou você pode escutar da maneira que você Isso. quiser, mas O se você vê histórico, o hein? vídeo, Histórico. histórico, e eu acho que ele não vai ser o nosso único podcast em vídeo. Eu sinto aí que virão Ó, mais. o Eu não vou. primeiro de muitos. Exato, eu não vou prometer muito que não, porque vai que não tem, né? Mas basicamente deu muito certo, está dando muito certo nosso podcast em vídeo, a recepção tá bem boa. Então, em algum momento a gente vai ter mais versões de podcast em vídeo aqui no Podiverso. E é claro, além de Rodrigo e eu dando a entrada aqui, né, em It, a gente vai ter também, a partir da semana que vem também, Rodrigo, dando aí sua entrada ao universo de Stranger Things, comentando Isso. semanalmente cada uma das 4 temporadas, né, Messi? Vamos embarcar para o mundo invertido novamente para aquecer aí a última temporada que tá para chegar. Então, estamos chegando em novembro que tá aí para sair a 5ª temporada de Stranger Things. Uhum. E vai ser um período muito especial aqui no Podiverso, então fica ligado também nisso, porque o fenômeno, né, Stranger Things chegando na sua 5ª e última temporada também vai trazer algumas novidades aqui no Podiverso e eu não vou contar agora. Vou deixar aí a curiosidade, né? Estamos Mas falando joguei no demais ar. aqui. Joguei no ar. Tem... Jogamos no ar. Vamos aproveitar que jogou no ar e vamos flutuar e manda ver. Degustando séries. Isso aí, mestre. Então agora vamos comentar sobre o primeiro episódio, né? O piloto aí de It, Bem-vindos a Derry. Série que traz aí novamente o retorno de Andy Muschietti, esse nome que, sei lá se pronuncia assim, mas é por aí. E a Bárbara,
os responsáveis pelos dois filmes de It 2017 e It capítulo 2 lá em 2019. Os dois retornam aqui para fazer essa série. Esse piloto é dirigido pelo próprio Andy. E a gente sabe também que teremos o retorno de Bill Skarsgård como o querido Pennywise, mas ele não está no primeiro episódio. Tá? Não, Ele não está. provavelmente aparece no segundo ou só no terceiro, não sei. Eu acho, tá? Eu vou soltar um spoiler rumor aqui que eu acho que vai se concretizar, porque nós acertamos que o segundo episódio ia sair no dia 31, tá? O HBO. Uhum. A gente acertou antes, na hora que a gente. Né, vou riscar aquela datinha lá. Eu vou ver se alguém vai entender, pelo amor, né? Suspeito. Dia 31 suspeito, tá aí, né? Dia 31 tá aí. E eu acho que esse episódio vai ser meio temático de alguma maneira. Né? Ele vai sair no dia do Halloween. E eu acho que vai ser o episódio que vai aparecer o Pennywise pela primeira vez. Não sei porquê, mas eu tô sentindo isso. Vamos Também ver, joguei no ar aí. Tô confiante. Porque assim, a gente sabe, por informações que a gente recebe daquelas páginas oficiais ali de produções, né? Por exemplo, o MDB, o Bill Skarsgård, ele tá cotado em 5 ou 6 episódios. Essa temporada nós temos 8. Então, assim, daqui a pouco, né? Se ele não aparecer no segundo, ele vai aparecer em todos os outros. Pra fechar a conta ali das participações dele. Ou pode ser que ele não participe em algum outro, porque daí vai estar... Enfim, mas está chegando a hora de vermos o Palhaço It aqui. Talvez não ainda na sua versão, né? Talvez não na versão do palhaço em si, mas trabalhando a origem, né, do Pennywise ali. Eu acho que no dia do Halloween seria, né, Ideal, um ideal. belo dia, né, pra ele aparecer. Uhum. Eu acho que vai ser. Não sabemos, mas a gente acha que vai ser sim. Então, basicamente aqui, né, Messi, vamos iniciar falando o que você achou, o que você achou desse piloto, assim, tipo... Eu sei que o Messi estava muito ansioso por essa série e era uma das séries que eu mais queria ver neste ano. Porque eu gosto demais do filme de 2017. O de 2019 eu tenho algumas várias ressalvas, mas eu não acho ele de todo ruim. Eu só acho que ele tem ele se incha demais algumas coisas ali que não eram necessárias, poderiam ter sido arrancadas. Mas eu acho que ele é proveitoso no final das contas. Então eu estava esperando demais por essa série, sei que o Messi também estava. E aí, o piloto conseguiu suprir tudo isso ou você achou que foi apenas ok? Não, eu gostei bastante, tá? Gostei bastante. Pra mim, o episódio em si, ele tem muito do que fez a gente se interessar por It lá em 2017, né? Sem falar da questão da obra, né? A obra do Stephen King, o filme, né, lá, clássico, são coisas à parte. Mas falando desse universo aqui, né, que é com a direção do Andy Muschietti, o primeiro episódio ele resgata aquilo que deu certo no filme de 2017, né, no primeiro filme. Porque eu concordo com o Josimar que o segundo filme é bom, ou é ok, muito pelo elenco que ele tem, né? Ele tem um elenco fenomenal. Pesado. Pesadíssimo. Né? Um elenco pesadíssimo. Jessica Chastain, o James McAvoy, também lá o outro ator de comédia lá, que eu esqueci o nome dele agora. Esse também é Bill Hader, não? Eu tô com... Não é isso, não é isso o nome. Não é esse o nome, porque veio na minha cabeça. Enfim, é um baita elenco. Isso. É um baita elenco pra um filme que não entrega, sabe? Assim, o que talvez a gente estivesse esperando. E eu acho que esse primeiro episódio ele entrega. Ele atendeu minhas expectativas, principalmente pela cena inicial, né? A cena inicial e a cena final são assim, olha, Tapa na o cara. ápice, né? É o ápice do episódio. Não que o restante não seja bom também, né? Acho que ali a gente começa a ter essa introdução dos personagens, né? Sim, A sim. ligação entre eles, espantado com a forma que esse episódio terminou. E imagino que as pessoas que estamos ouvindo também. Exato, Messi, eu concordo com você. Para mim, ele tem o que tinha que ter no episódio piloto, se tratando de It. É claro que assim, eu acho que muitas pessoas talvez vão ficar meio decepcionadas. Esse já queria ver o palhaço no primeiro episódio. E eu, Josimara, já imaginava que ele não iria aparecer no primeiro episódio. Pra mim era meio que fato que ele não estaria lá. Porque eles vão contar a origem dele. Então, basicamente assim, ele tá no episódio. A gente vai conversar aqui. Ele tá no episódio, mas não essencialmente na forma que a gente conhece. Mas o início do Pennywise começa a ser plantado aqui nesse episódio. Pelo menos na minha opinião, tá? Não sei se de fato é.
Mas ele entrega tudo o que precisava entregar. Então, o início dele e o fim dele são um tapa na cara. O início é pra pegar você, ó, senta aqui. E lá no final é também. É um tapa na cara e falar: você tá preparado pra tudo isso que você viu? Não, você não tava. Você não tá, amigo. Você não tá preparado porque você vai ver daqui em diante. E o meio todo, ele vai apresentando pra vocês os personagens. E são vários personagens que eles vão apresentando. Mas ao mesmo tempo, né, mestre, eles não apresentaram todos, porque quem viu o trailer, como é que é a parte de spoiler, tá? Quem viu o trailer sabe que as crianças que estão ali, que basicamente são as crianças principais, não eram essas crianças que apareceram nesse episódio. Não 100% delas. Quem viu o trailer, Exato. quem viu tudo, viu que tinham outras crianças juntas. Então, quando acontece aquilo no final, é chocante. É óbvio que é chocante. São crianças, né, cara? Mas dava pra entender, porque basicamente assim, né, mestre? No final, de 5 crianças, só sobrevivem 2. 3 vão de arrasta assim, ó. Mano, sem pestanejar, sem nada, entendeu? 3 vai de arrasta assim, ó, na hora. E essas 2 são as únicas que ficam vivas, porque lá, como eu disse no trailer, você vê que fora essas 2, tem mais outras 3 crianças. Se eu não me engano agora, 2 ou 3, eu não recordo agora. Na minha memória vem 3, eu não sei se são isso. Que provavelmente vai aparecer lá nos outros episódios e tal, e que vão ser, de fato, aquelas que vão encaminhar a história. Mas basicamente, né, Messi, o plot é simples desse primeiro episódio. Ele é bem simples, assim. O menino sumiu, é Matt, né? O nome do menino. O Matt, Matt. aham. Ele some. Aí ele tem uma ligação com todas as crianças ali, né? Eram amigos E, dele, de né? uma forma ou de outra, né? Porque ele não era 100% amigo de todo mundo ali, que dá a entender em alguns pontos ali. Ele sofria meio bullying, né? Sim. Além do deu a que, entender. o menino chupava chupeta, né? Tem esse detalhe também, né? Que a cena inicial mostra ele chupando a chupeta ali pra meio que tentar fugir, né, do que tá acontecendo, né? E a chupeta sai voando pela janela, né? E, são bem parecidas as cenas, no sentido de que no início, se tu olha pro carro, tu vê que a cara do Matt tá colada no vidro, assim, né? Com sangue, né? Tá ali, Uhum. ele é jogado contra o vidro do carro e tá com a cara meio que amassada ali, né? E Sim. no final do episódio, uma das crianças também, né? O Terry, ele também é Isso, jogado lá na sala de projeção, né? Na janela da sala de projeção. É bem como tu falou, mestre, são amigos, entre aspas, né? Porque ele queria uma amizade, ele queria construir, ou achava que tinha algo com essas pessoas, né? Que era, no caso ali, o Terry e o outro é o Phil, né? Acho que é O o Phil. Terry e o Phil, que eram os Isso, amigos, os nerds. entre aspas, Os nerds. dele, Eram os os nerds, nerds. né? Mas que ainda É. assim meio que escanteavam ele, ou que não consideravam ele um amigo de verdade, ou que protegessem ele, né? Então não eram 100% verdadeiros com a amizade deles. E a Amanda, não, Amanda não, perdão, a Verônica e a Lily, que são as que sobrevivem, né? A Lily que provavelmente a gente já vê que é a protagonista da série, né? Mas agora, pegando a ponte que tu falou sobre o desenvolvimento que tem ao longo do episódio, né? Entre essas duas cenas chocantes, né? Que são a inicial e a final, a gente tem ali toda aquela questão da pauta nuclear, né? Que a gente vê que rodeia a época ali, né? Que é o final dos anos 50, início dos anos 60, 62 né? elas passam. Isso, ela pega bem essa fase final anos 50, pós-segunda guerra e início dos anos 60 ali, né? E aí tem a questão do militar ali, da aviação, né? Leroy Hanlon, né? Que acho que é comandante, né? Comandante? Major. O Major Hanlon tem uma ligação com quem? Mark Hamill. O Mike Hanlon. Não dizem. Inclusive, Tá? Eles não dizem que é, mas é, né? Eles é, não dizem, mas é. ele aparece, Isso e a versão mais velha dele aparece no primeiro It, né? parece. Do Que é o avô, avô né? dele. Que é Isso, que é o avô interpretado dele. pelo Steve Williams lá, que fazia Supernatural também. Isso, e tem a questão de ele ser da. Eu não lembro se fala se ele era major, mas fala de alguma coisa do passado dele. Ele fala Então, que o por avô isso. dele, né, era militar e contava. Isso fala, mas eu não lembro se fala se ele era major, alguma coisa. Mas de fato fala. E além do que também, né, mas provavelmente eles vão fazer essa ligação do Halo nos próximos episódios com outro personagem que vai aparecer, né, que é o Dick. Então eles devem fazer, porque quando chegar o Dick lá na frente, aí a gente conversa,
Porque pra quem é fã de Stephen King aí, a gente vai chegar nos próximos episódios quando o Dick Halloran aparecer. Só vou falar esse nome só. Aí a gente. Quando ele aparecer, a gente conversa. Mas de coisa de universo, mestre, de Stephen King, tem um easter egg que eu acho que quem lê os livros de Stephen King e vê as coisas dele, e até os próprios hits, né? As obras todas, acho que pirou. É a aparição de várias tartarugas durante o episódio. Tem um mascote tartaruga, tem um pôster de tartaruga na parede, e o Matt entrega pra Lily Um um pingente de pingentinho tartaruga. de uma tartaruga. E para quem não está familiarizado com o que de acho são essas tartarugas, eles meio que estão fazendo ali um easter egg do Maturin. O Maturin é um dos guardiões do universo do Stephen King, se eu não me engano, é ligado com a Torre Negra, né? Que é outra obra do Stephen King. E esse Maturin, ele é o inimigo do Pennywise. No próprio livro fala sobre o Maturin. Ele é um grande inimigo do Pennywise. Ele é basicamente uma força cósmica lá que consegue destruir o próprio Pennywise. Então, de uma certa forma ou outra, eles meio que colocaram. Tem essa questão dessa tartaruga no livro do It e tal, que os filmes não mencionam. Então, de uma forma ou de outra, né, o Andy e a Bárbara aí conseguiram colocar esses pequenos easter eggs da tartaruga, né, só para dar esse quesinho do Matro e ligando com outras obras do Stephen King, querendo ou não, né? Já tem coisa meio de Torre Negra aí, que eu acho que daqui para frente muita coisa do universo Stephen King vai começar a surgir. E aí, Messi, eu acho que a gente tem que falar da bizarrice, né? Que tem aqui, que a gente meio que falou no início lá, que entre aspas, talvez seja a primeira forma, né? Seja o nascimento do Pennywise, que é o. Não sei nem como que a gente chama isso, né, velho? Bebê morcego demônio, sei lá que é isso, né, Sim. velho? Esse Bebê morcego mutante. demônio, será que é isso, cara? Que é uma criatura. Tipo, você conseguiu entender, pelo menos eu entendi, tá? Então não sei se é esse de fato. Mas eu entendi que aquele ali seria como se fosse a coisa, né? O que eles chamam Exato. de a coisa, né? Entre aspas. Que é essa criatura que a gente conhece como Pennywise pela forma do palhaço, só que Pennywise, a forma dele, né, não é a forma original da coisa. Tipo, não é. A coisa, ela basicamente, ela consome o teu medo e ela vai reverter aquilo pra você. O próprio filme de 2017, ele trabalha muito isso, né? Antes de o Sim. palhaço aparecer para as crianças, cada uma via a coisa de uma forma. Cada Uma uma forma. delas ali. E isso, tinha uma forma, né? Que mexia com o pesadelo, tudo e tal. Aqui, mais ou menos, tem um pouco, né? Tem lá a Lily escutando a música e as vozes no ralo, né? Da pia. Tem o. É o Terry? Aquele é o Terry, né? O Terry é o judeu mesmo, né? Ou é o Isso. Finn? É o que Ele. vê o abajur. Aquele. Isso, ó, o abajur com a pele, né? Dos judeus É. da guerra que o pai dele fala. Estilo Ed Gein ali, né? Isso, total. E aquilo lá é simples, é uma cena simples, né? Um abajur rodando. Mas é bizarro, cara. É muito Sim. bizarra essa cena, assim. Porque ela tem, além do terror, ela tem um peso maior, né? Ela tem um peso mais forte, que é o contexto que o pai dele coloca pra ele dos judeus lá, e era arrancado as peles e tal. Então, traz um Exato. peso muito maior, entendeu? Não é uma coisa simples, assim, um bajur ali. Pô, tem um contexto muito forte, assim. E eu achei que aquilo é basicamente o nascimento da coisa. É bizarro. Inclusive, vamos falar, né, Messi? O nascimento lá no começo é uma cena bizarra. Mas, tipo, se vocês imaginaram que não teria um certo tom de gore aqui, eu acho que só o nascimento desse ser aí, Já. demoníaco aí, cara, entendeu? Começo do episódio já, né? O começo do episódio já é um, Nossa um, senhora. um banho de gore, né? Total. A E única eu coisa de. Só interrompendo você, mas a única coisa de defeito que eu acho desse bicho, desse bebê, é que o CGI dele é estranho. Só isso, assim, que eu assim, achei. sim. Ah, é o famoso CGI de série de TV, né? Série Exato. sempre pegam. Não que o orçamento da série seja baixo, né? A gente tá falando de uma série padrão HBO de qualidade. Então acho que até por isso que a gente pensa um pouquinho, né? No sentido de que HBO fazendo um CGI assim. Mas eu senti que no final, na cena final, o CGI tava melhor. Daqui a É, pouco porque foi aquela foca, né? coisa. Dá aqueles É, close. Dá uns daqui a close. pouco foi aquela coisa assim, investiram no final e no início fizeram meio tapeada ali, sabe?
Mas o investimento em si na cena final, porque na cena final tem, né, os enquadramentos, como tu comentou, né, o foco mais próximo ali. E dá pra ver muito bem, assim, a bizarrice, né? A bizarrice. E eu concordo com o mestre, né? Acho que esse primeiro episódio, ele é de fato esse nascimento, né, do mal, nascimento da coisa, a partir dessa construção da mitologia do medo, né? Algo de estranho existe em Derry. A questão, talvez, nuclear também, né? Tá relacionada a esse surgimento, pelo que a série referencia. Eu não conheço o livro, né? Mas então estou aqui criando a minha narrativa a partir do que vi nos filmes e do que vi até agora aqui na série. Então acho que todo esse momento das questões nucleares e também dessa questão mitológica que existe lá em Derry em relação aos medos, preconceitos, tudo isso Sim. foi alimentando esse mal e assim nasceu essa coisa, né? E aí a coisa, como o mestre falou, e a gente também já viu nos filmes, ela vai se moldando conforme o medo e daqui a pouco ela vai se cruzar com a história do palhaço Pennywise, que a gente deve ter essa origem contada aqui na série com certeza. E aí sim sua forma mais popular, né? Eu até achei que na cena do cinema, ele, sei lá, mas seria algo meio bizarro, né? Ele apareceu o palhaço ali já. Iria aparecer um palhaço naquela tela de cinema, porque tipo, no primeiro filme tem aquela cena, né, assustadora da projeção na garagem, né? Que eles estão vendo a projeção na Cabelo, né? garagem. Que eles estão vendo a projeção na garagem e daqui a pouco o Pennywise sai da tela, assim, sai a cabeça dele, assim, tipo, uma cabeça gigante, assim, da tela, sabe? Uhum. Aquela cena, pra mim, é uma das cenas mais emblemáticas, assim, tipo, de É. terror que eu lembro nos últimos anos. Eu achei que ia aparecer o palhaço, mas eu falei que ia ser muito apelativo, sabe? Do nada, pum, palhaço. Não acho que não seria interessante se ele tivesse feito isso. Mas um levezinho ali é o médico dele tá segurando o bebê, ele faz a cara do Pennywise, né? Ele faz total a cara do palhaço ali. Sim. A Mas o boquinha ali, ele gurizinho, começa a tocar. mas o gurizinho no início no carro também. O gurizinho que tá fazendo Também, ele fica vesgo, né? a O menino fica soletrando, vesgo. ele fica vesgo e faz aquele beicinho do Pennywise, né, do Bill. Puta, é verdade, é Sutis, verdade. Sutis, mas referências. Mas eu acho que assim, mas é um começo bem legal, bem bacana, assim, eu curti bastante. Essa levada no final pra mostrar pra você, né? Tipo, pô, matar 3 de 5 crianças ali que estavam fazendo essa procura. No primeiro episódio Pô, já. já no primeiro episódio, sabe? Pra mostrar pra você que, pô, talvez ninguém vai ficar salvo aqui, sabe? As pessoas que você começar a gostar aqui, de repente, não vão sobreviver. Então eles basicamente já mostram isso pra você e as pequenas conexões com o Stephen King ali, com o universo dele, que eu tenho certeza que vão aumentar, como eu falei. Então talvez a gente tenha vislumbres aqui de O Iluminado, da própria Torre Negra e de várias outras histórias se conectando, né? Shawshank Redemption vai surgir em algum momento aqui também, que a gente já viu lá nos trailers algumas menções, então isso vai ter aqui também. Acho que vai ser bem interessante essa série, assim, acho que não só para quem curte os livros de Stephen King, mas para quem só viu os filmes. Pra você que, pô, conhece o nome Stephen King, que eu acho que é meio difícil, né? Você pode não ler os livros, mas não conhecer o nome Stephen King é um pouco difícil. Mas que você só assistiu os 2 filmes, só assistiu o It 1 e o 2. Eu acho que também cara, excepcional você ver essa série. Só 8 episódios aí, não é uma série muito longa, no primeiro episódio não tem nem 50 minutos, então acho que é um tempo bem legal. E pra você que curte terror também, eu acho que vale extremamente a pena, assim, porque uma série de terror é bem-vinda, né? E a gente sabe que às vezes séries que saem de filmes, elas costumam ser um pouco estranhas ou medianas e tal, então é um pouco complicado quando você pega uma série que é estabelecida dentro de um universo de um filme e você conseguir fazer ainda que ela seja proveitosa. Então, acho que Exato. já é um trunfo total pra eles aí. E excepcional. Acho que pra mim no final o saldo desse piloto foi extremamente positivo. É um começo muito promissor. Eu tô aí contando
os dias para assistir o segundo episódio no Halloween. Exato. Então, como dito, não se esqueçam. Sexta-feira agora, tá? Dia 31, o episódio vai ser liberado, tá? Já o segundo episódio. E depois disso, pra assistir o terceiro, aí você já vai ter que aguentar mais de uma semana, porque aí ele não vai sair mais na sexta, ele vai sair somente no domingo, dia 9, normal, sim. Então, só esse que eles deram uma adiantada pra cair no dia do Halloween. Porque como a gente falou aqui, eu espero que esse episódio seja excepcional, principalmente por estar caindo nessa temática, e que seja um episódio temático que o nascimento do Pennywise, né? Que a gente possa ver ele, eles vão fazer alguma ligação, alguma coisa ali desse episódio. Talvez passe um tempinho de alguns dias, uma semana, depois do baque do final do primeiro episódio, e eles trazem pra gente, então acho que vai ser excepcional. E nos acompanhem, né? Nos acompanhem aqui que semanalmente, o Rodrigo e eu estaremos aqui comentando sobre a série It, Bem-vindos a Derry. E não se esqueça também de curtir no Podiverso aqui, ver, né, ouvir nossos outros podcasts. Eu falei ver porque já tem o episódio de vídeo, tá vendo? O episódio de vídeo entrando aqui na chamada antes de eu falar dele, ó. Você vê como que é. Ele já tá surgindo aqui para você que viu Gen V. Confira lá o primeiro dos nossos podcasts em vídeo falando sobre o final dessa segunda temporada aí, o que eles acharam. Ficou um episódio muito legal, bem bacana mesmo. A Alicia, Ju e o Rodrigo falando lá sobre esse episódio. E a partir de semana que vem, vamos adentrar aí no mundo invertido, com 4 episódios especiais, um para cada temporada durante o mês de novembro de Stranger Things, para depois eles se aventurarem aí nessa quinta e última temporada. E além, é claro, a gente tá falando de terror aqui, né, Messi? Você aí que vai lá também pro nosso Cine Geek. A gente já fez um primeiro episódio especial falando sobre a nostalgia em filmes de terror. E essa semana a gente vai pro segundo especial falando sobre os filmes de 2025, que teve bastante coisa interessante. Então, cara, tem bastante coisa saindo. Segue lá o nosso Podiverso, comenta lá e dá 5 estrelinhas, nos avalie, que isso ajuda demais no nosso trabalho. Como o Messi disse, a partir de novembro, meu amigo, o Podiverso, ó, só vai crescer. Então, se eu fosse você, já nos seguia. E é isso, muito obrigado, mestre. Valeu, tamo junto, até semana que vem. É isso, até. Valeu, abração.